E quando você está procurando uma terapia para fazer, e aí você não sabe para onde ir. E aí você pode me perguntar assim, Andréia, como que eu sei se esse psicanalista, como eu sei se esse psicanalista é confiável, né? Como eu faço para saber se ele é profissional? E aí eu vou te falar algo chocante. Não se iluda com números. Não se engane com números, com pessoas que vocês veem aí pela internet falando de forma autoritária, falando de pesquisa de Harvard. Tudo isso é uma forma de te enganar. Porque o profissional, e eu já ouvi isso, já ouvi profissionais assim, de nome, com números assim, falando o seguinte, que o terapeuta, né, que o psicanalista tem que falar para o paciente o que ele tem que fazer, porque ele está sendo pago para isso. E eu escutei isso e aquilo eu achei de um absurdo tão grande, porque, gente, isso é desumano. Falar, você vir aqui na terapia comigo, você vir aqui começar o seu processo de psicanálise comigo e eu chegar para você e falar, olha, vai por esse caminho, você tem que fazer isso aqui porque é isso aqui que é o certo, isso aqui que vai dar bom para você. E não é desse jeito que funciona. A psicanálise não é o lugar onde você vai vir com a sua história de vida, com as suas feridas, com a sua situação de vida e trazer aqui um momento sensível. É o seu momento, é o seu processo, é a sua jornada. Não é o lugar onde eu vou te dizer, olha, faz isso aqui, faz dessa forma, faz desse jeito aqui, é desse jeito que tem que ser. Isso é errado. Isso não é profissional, não é profissional. A pessoa pode ter, assim, pode ser famoso aí, o terapeuta. Tá falando uma coisa dessa, é totalmente antiético. É uma falta de profissionalismo gigantesco. Em primeiro lugar, porque você chega aqui na psicanálise, para começar, você está procurando, normalmente a gente procura a terapia porque algo está doendo, porque algo está ruim, tá uma bosta, tá uma droga. E aí você procura a psicanálise, a terapia, como uma forma de conseguir lidar com isso, de processar, de passar, fazer ali o seu caminho, a sua jornada de autoconhecimento, de cura, de compreensão. A sua jornada você sabe, você conhece. Então, você chegar em um momento tão sensível, expondo para um desconhecido, porque antes de você começar, né, a terapia comigo, eu para você sou uma desconhecida. E nós, psicanalistas, nos baseamos no tripé psicanalítico para poder seguir de uma forma coerente e profissional nessa terapia, nesse trabalho que é tão importante e tão divisor de água na vida das pessoas. Então, primeiro que a gente procura a terapia quando algo não está legal, algo está doendo, então é um momento sensível. Então, é um momento, a borboleta que linda que passou, então é um momento você chegar no consultório de uma pessoa, começar o seu processo de psicanálise, e é importante observar o respeito ao seu processo. Então, eu, Andréia Cirqueira, como psicanalista, doutora em psicanálise, a minha forma de conduzir, que é a forma profissional, é respeitar o seu processo. Por quê? Ninguém conhece mais a sua história do que você mesma. Você cresceu e viveu consigo todo esse tempo. Não é uma pessoa que você está conversando há 10 minutos que vai saber mais que você de você mesmo. Não faz sentido isso para você?
Então, presta atenção nesses detalhes. A psicanálise, a terapia é um lugar onde você chega sensibilizado. É importante ter o respeito com a sua história, respeito com o seu processo, respeito com o seu tempo de elaborar a sua história, de elaborar as situações, o seu tempo para poder falar. Quantas e quantas vezes eu vejo isso na clínica? Tem situações que a pessoa não consegue falar. E isso é natural, porque falar sobre o que te dói é como estar mexendo ali em feridas e deixar aquilo ali tudo em carne viva. É um processo, e é um processo sensível, que leva tempo e paciência. Não é fast food. Não é uma coisa rápida e automática, que você chega, eu quero aqui a resposta para esse problema. Você paga e você sai ali com a sacolinha. Não é uma gôndola de mercado, onde você vai pegar ali, eu quero X, eu quero Y, vou pegar essa sacolinha, pago e vou embora. Não é assim, gente. A vida não é assim, e a terapia, a psicanálise, não é dessa forma que acontece. Então, é o momento de ter respeito à sua história, respeito ao seu processo. E aí eu lembrei de um episódio, de um trecho de uma série que eu assisti, chamado Falando a Real. E ali tem a situação ali tipo, de consultório, né, de terapia. Então chega a paciente com a demanda dela ali, a questão no casamento. E aí o terapeuta vira para ela e fala assim, querida, você tem que fazer isso, você faz isso aqui, porque é isso que vai funcionar. E ele é bem positivo e bem enérgico. E ela, né, tá ali no momento de zero autonomia da vida. Então, como você vai decidir alguma coisa por si própria, quando você não está tendo autonomia da própria vida? Então, na série acontece isso, nesse é um trechinho que eu vou falar, esse trechinho aí desse episódio, tá ali essa situação, ela tá ali no consultório e ele fala para ela, olha, você tem que fazer isso, você tem que deixar o seu marido, ele não presta, você vale mais que isso, então larga ele e tudo mais. E aí eu vou encurtar a história. Então aí ele fala para ela o que ela tem que fazer, ela vai lá e faz, mas faz porque ele está falando, tem uma pessoa de fora falando isso. E aí tudo dá errado. Então ela vai lá, ela separa do cara, ela vai embora, só que aí em algum momento ela vai lá e volta. E aí ela não conta isso pro terapeuta dele, e aí ele descobre quando vê e fica sem entender nada, porque para ele era importante, né? Para ele, na cabeça dele, era o certo e era o melhor para ela, mas para ela ainda não tinha processado isso. Então falar isso é muito forte. O terapeuta falar para você, olha, faz isso porque é o que vai ser o melhor para você. Ali na série, ela ainda não tinha entendido por que eu tenho que fazer isso, porque, sabe, de compreender as emoções para poder tomar a decisão, é uma decisão, é a vida dela, então só ela poderia tomar essa decisão. Mas ela decidiu seguindo o que alguém estava dizendo, e aí em algum momento ela voltou, ela até foi embora, mas aí depois ela voltou para a pessoa, porque ela ainda se via ali, na série que eu tô falando, ela ainda se via presa naquele relacionamento onde o marido, né, a tratava mal, e ela se via ali ainda presa naquele ciclo. Então ela seguiu o que o terapeuta disse para ela, mas não respeitando o processo dela de elaboração, de compreensão de si mesma. Então isso é totalmente errado. A psicanálise é um lugar onde é uma das únicas terapias, aliás, é a única terapia que investiga um inconsciente, então que vai na raiz do sintoma, do problema, né? Muitas terapias trabalham na causa.
aliás, trabalham no sintoma, na forma externa, né? No comportamento, no sintoma. A psicanálise vai mais profundo, a gente vai lá na causa do sintoma. E para poder trabalhar isso, para poder trabalhar a raiz do que te faz sofrer, do que te incomoda, do que dói tanto. Então, é um lugar onde que uma vez que você possa elaborar as suas histórias, a sua vida, você também dessa forma possa criar autonomia sobre a própria vida. Então, e não é alguém vindo, não é um terapeuta, né, uma autoridade vindo te dizer o que você tem que fazer, que vai ser certo para você. Não é dessa forma que você vai criar autonomia sobre a sua própria vida. Como você vai ter segurança, criar segurança, aliás, desenvolver segurança em falar não, em delimitar os seus espaços, em impor o seu limite, de sustentar o seu vazio, de sustentar as suas decisões, sustentar o seu desejo, de sustentar aquilo que você é, aquilo que você deseja fazer. Muitas vezes a gente tem muito medo disso, porque a gente é cercado de medo, medo de decepcionar, medo de não agradar, medo de cara feia. São tantos os medos que aí a gente vai ficando cada vez mais preso em prisões invisíveis. Então, a psicanálise eu conduzo dessa forma para que você possa, e é a forma que é profissional e que eu sigo, que eu acredito e que funciona, porque somente dessa forma você pode ir criando e desenvolvendo a sua própria segurança de si mesma. E dessa forma também para você viver uma vida de forma autêntica, viver plenamente a sua vida e também viver uma vida de forma autêntica, ser 100% você, do jeito que você é, que você não tenha vergonha das suas histórias, que você seja também cada vez mais segura de si. Esse é o meu trabalho e eu estou aqui para te escutar e também para te acompanhar nesse lindo processo que é a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo. Vive